Bom, pessoal, aqui, como vocês podem ver, né, eu peguei uma foto, né, a partir dessa foto aqui eu vou fazer uma simulação de um pequeno bracelete baseado em um ramo de oliveira, tá? Então vamos lá, por partes. Né, como funciona o meu processo de criação? Eu sempre começo primeiro, com um rascunho, tá? Então primeira coisa que eu começo, tá? É o rascunho, costumo chamar de RAF, tá? É o rascunho. Segunda coisa, né? Eu pego referência. Referência pode ser foto, pode ser ilustração, pode ser fotos de outras tatuagens. Lembrando que é referência, tá, pessoal? Não é cópia, tá? Então não adianta pegar uma foto de uma tatuagem pronta e querer copiar, tá? Vocês podem mais, vocês podem alcançar muito mais do que aquilo que vocês só encontram na internet, tá? Terceiro, eu monto uma coisa chamada protótipo, tá? Protótipo, tá? Nesse protótipo, o que eu faço? É uma espécie de fotocolagem, tá? Nessa fotocolagem, eu, enfim, pego baseado nas referências, né, eu pego aquilo que eu acredito que vai ser mais interessante e vou montando, né? Isso dá para fazer tanto no Photoshop, tá? Quanto no Procreate, tá? São ferramentas, né? Procreate é isso que eu estou usando agora. E também tem o Photoshop, tá? São ferramentas que um tatuador precisa aprender a mexer, tá? Qualquer coisa depois eu ensino um pouco de Photoshop e Procreate para tatuadores, tá bom? Não é muito difícil, tá? É bem simples de se resolver. Beleza. Por último, aqui eu faço um segundo rascunho. Já é um segundo rascunho, tá? Eu costumo dizer que aqui é o primeiro rascunho, tá bom? Esse aqui já é o segundo rascunho. E por último, depois do segundo rascunho, já é a finalização, tá? Bom, então segue mais ou menos essa estrutura aqui de criação, tá bom? Primeiro, rascunho. Aí esse rascunho você vai fazer um rascunho inicial bem simples. Segundo, você vai juntar referências, tá? Terceiro, você vai selecionar as melhores referências e retirar delas somente o que você realmente quer aplicar, tá bom? E por último, aí tem o segundo rascunho em cima do protótipo. E por último, a finalização. Esse aqui é um processo que eu uso principalmente para quando eu vou trabalhar com tatuagens botânicas, tá? As tatuagens botânicas, elas estão ganhando muito espaço na tatuagem e atrai bastante o público feminino e são muito interessantes de serem trabalhadas, tá? Mas vamos ao que interessa de verdade. Eu peguei uma foto e eu conversei com a cliente, né? Eu vou explicar mais ou menos para vocês aqui o que eu conversei com ela baseado no dia do orçamento, tá? Para quem não sabe, eu sempre gosto de fazer uma reunião com o cliente para definir até o protótipo, entendeu? Do protótipo em diante, né, que seriam o restante, né? Então, na reunião com o cliente, eu faço esses 3 itens aqui, ó. Esses 3 itens aqui, entendeu? Com o cliente, porque até o protótipo eu já consigo precificar, entendeu? Então, para fazer a segundo RAF e a finalização, é só mediante adiantamento, tá? Só mediante adiantamento.
para poder fazer essa finalização, porque aí o cliente ele já consegue visualizar mais ou menos o que eu estou pensando, entendeu? O que eu estou pensando como proposta para ele, né? E isso já deixa ele bastante empolgado em relação àquilo que eu vou entregar no final, tá? E essa finalização eu envio mais ou menos um dia antes do procedimento para que o cliente possa avaliar e fazer as observações. Voltando. Então, eu vou apresentar para vocês mais ou menos o que eu discuti com o cliente até o protótipo. E na sequência vocês vão ver como é que eu vou fazer a finalização, tá? Então eu peguei essa foto, né, uma foto aqui pegada na internet mesmo, só para poder exemplificar. Às vezes é bom pegar a própria foto do cliente, isso também ajuda bastante, tá? E eu fiz aqui mais ou menos um risco, né? Esse risco aqui, ele nada mais é do que só uma linha guia, tá? É uma linha que vai guiar o bracelete. Eu conversei com o cliente que seria um bracelete que ele não daria a volta, ou seja, não faria esse movimento. Seriam 2 ramos de oliveira. Então um viria para cá e o outro finalizaria para cá. Então dentro desse ramo de oliveira, eu decidi, né, fazer aqui alguma coisa bem bacana e bem realista, tá? Aí, isso aqui eu consideraria como um primeiro RAF, entendeu? Isso aqui é um primeiro rascunho. Querendo ou não, você está rascunhando ali mais ou menos, planejando o espaço. Aí você pode planejar aqui, por exemplo, algumas folhas maiores, né? Outras folhas menores. E nisso você vai conseguindo montar, né, uma primeira ideia com o cliente, tá? Então, depois de você falar isso, ó, um ramo de oliveira, mais ou menos assim, vai ficar bem interessante para você. Você parte o quê? Para as referências. Então, o que eu fiz? Eu reuni algumas referências aqui, né, de fotos mesmo, de ramos de oliveira, de ilustrações botânicas, algumas fotos aqui para a gente observar como é que funciona a distorção das flores ou das folhas, perdão, né? Como funciona aqui esse cabinho, né? Que seria o caulezinho, né? Que carrega as folhas. Então tudo isso aqui é um trabalho de observação. Então você vai observar tudo isso e vai mostrar para o cliente, ó, mais ou menos como é que funcionam as folhas, tá? Depois com as referências reunidas, né? Eu já tenho aqui algumas referências. Eu peguei também uma referência de tatuagem, tá? Então, eu peguei essa referência aqui da artista tatuadora Tomage Matoma, tá? É uma finalização bem legal que eu acredito que pode funcionar muito, mas muito bem mesmo. Então, ó, é o seguinte, com isso já dá pra a gente estruturar legal a o primeiro rascunho baseado em um protótipo, tá? Então eu venho aqui, ó, eu já cheguei a montar aqui a ideia inicial. Eu vou tirar o primeiro rascunho para vocês verem. Então, baseado nisso, eu montei aqui uma fotocolagem. Ah, Wes, como é que você fez isso? Pelo amor de Deus, me ensina. Eu fiz isso aqui, ó. Nada mais é do que eu pegar esses elementos aqui, ó, do jeito que está aqui. Eu coloquei aqui, ó, para quem já sabe mexer no Procreate, eu selecionei aqui somente as partes que eu desejava. Então, por exemplo, eu gostei bastante dessas 2 folhas, né? Então, os 3 dedinhos na tela, os 3 dedos na tela para baixo, duplica. O que você vai duplicando, você vai pegando, né, cada parte. Então, por exemplo, essa parte aqui, se você observar, virou essa parte daqui da ponta do ramo, entendeu? Aí fui pegando outras partes, né? Fui pegando outros blocos e fui montando. Por exemplo, esse caulezinho aqui,
eu fui montando ele aqui para poder fazer essa linha, entendeu? Toda essa linha aqui que você está vendo, que está passando aqui, ó, fazendo essa curva, eu peguei e fui estruturando, entendeu? Então, ó, peguei mais algumas folhas aqui, né? Peguei algumas folhas do lado de cá, tá? Por exemplo, peguei essa daqui. Deixa eu consigo mostrar para vocês. Ó, peguei essa daqui. Peguei essa folha aqui, tá? E fui estruturando, tá bom? Aí também fui estudando como é que funciona. Por exemplo, olha, poxa, o formato da folha, o formato da folha é mais ou menos assim, né? Tem algumas folhas, por exemplo, que elas são assim. Cara, isso tudo é um que? Observação, você está treinando a observação, tá? Então isso aqui é muito importante na hora de definir também a tatuagem como um resultado final, tá? Então vamos lá. Não vou ensinar aqui como é que eu faço a fotocolagem neste momento, mas eu vou ensinar aqui o que é mais importante, tá? Que depois do protótipo já solucionado, né? Eu vou montar para vocês aqui o segundo rascunho, tá? Então, o protótipo já foi aplicado, já foi aprovado pela cliente, tá? Ela gostou bastante dessa ideia inicial aqui, do jeito que ela está. Agora eu vou fazer a finalização dele, tá? Aí é onde a gente parte pro segundo rascunho. Então, baseado nisso, eu fiz um segundo rascunho. Para isso, eu vou baixar a opacidade dessa foto, tá bom? Baixar a opacidade do rascunho, tá vendo? Vou tirar aqui, ó. Tá vendo que eu fiz um pequeno rascunho aqui, baseado na referência? Não foi a mesma coisa, tá? Eu modifiquei algumas folhas para poder deixar mais ou menos no meu estilo, do jeito que eu queria, tá? E eu vou mostrar aqui embaixo, que aqui embaixo eu vou fazer um pouco diferente, tá? Então vamos lá, aqui embaixo vou fazer da mesma forma, vou baixar a opacidade e agora eu vou aplicar aqui, ó, eu vou usar esse pincel aqui, ó. Depois eu posso disponibilizar esse pack de pincéis do Procreate, tá? Para vocês entenderem como é que eu utilizo todos eles, tá? Tem aqui para rastelado, pontilhado, linha firme, enfim, são os que eu mais uso, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço? Chega aqui, eu dou uma analisada no ramo como inteiro, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que pensar, existe uma linha que vem aqui assim, certo? Eu tenho que respeitar essa linha, tá? Outra coisa, as folhas, elas não podem ultrapassar mais ou menos essa margem, tá? Porque eu quero que ela tenha uma harmonia de peso tanto em cima quanto embaixo, tá bom? Então vamos lá. Vou ajustar aqui um pouco o tamanho do pincel. Beleza, eu quero muito que realmente tem uma folha indo para cá, tá? Mas dessa vez, diferentemente da de cima, eu não vou colocar uma folha sobreposta à outra, tá? Isso foi mais inspiração da primeira referência. Eu já vou querer colocar uma folha já vindo aqui assim, ó. Aí, o que acontece? Se você observar, a própria estrutura do ramo de oliveira, ele tem mais ou menos essa ideia aqui, né? Então eu vou, ó, tá vendo? Colocar aqui a ideia de uma outra folha menor, média, entendeu? Aqui eu já vou estudar a possibilidade de encaixar outra, tá? Por que você está colocando, Alisson, essa curvinha desse jeito aqui? Porque é do ramo de oliveira,
tá? Se você observar algumas referências, aqui, ó, ela tem essa quebrinha aqui, tá? Essa quebrinha aqui encaixa no caule, tá bom? Depois vocês observam direitinho lá como é que funciona. Beleza, eu gostei dessa ideia aqui, tá bom? Vou manter. Aqui, ó, aqui eu só vou fazer a simulação mesmo do galho, tá? Aqui eu faço o galho um pouquinho mais quebrado, tá bom? Aqui vem outra folha, tá? E aqui uma folha mais clara, tá bom? Querer manter mais ou menos essa ideia aqui, eu acho que vai ficar legal. Aqui eu acho que eu vou colocar no máximo uma folha bem pequenininha. Aqui tá uma dica muito interessante. Eu, particularmente, não gosto daquele ramo de oliveira que é todo assim, ó. Pode funcionar para algumas coisas? Pode. Mas, cara, isso daqui é totalmente ilustrativo, a não ser que seja aquilo que o cliente quer. Mas eu acho que a gente pode sempre oferecer mais do que o cliente quer, tá? Porque o trabalho é seu, é aquilo que você vai entregar, é aquilo que vai fazer a diferença. Então, por exemplo, eu sugeri folhas aqui totalmente diferentes uma das outras, né, para poder seguir uma proposta mais solta, mais original. Então aqui, ó, tô colocando, ó, posso colocar aqui a própria folha se dobrando. Então, aqui, ó, tá vendo? Inclusive eu posso fazer talvez virada para cá, como se fosse uma dobra. Vou até apagar aqui, ó. Vou observar aqui como é que algumas folhas se dobram para poder tentar, ó, pronto. Pega aqui essa referência aqui. Pronto, ó, tem uma folha dobrada aqui. Lembrando que isso aqui é o segundo rascunho, tá, pessoal? É baseado que no protótipo que eu estou fazendo, tá vendo? Então, isso aqui já é uma, posso contar com uma segundo rascunho. Aqui eu já vou colocar uma folha sobreposta, tá? Essa folha, ela pode ser ou mais clara ou mais escura, vai depender. Se a de baixo for mais clara, a de cima precisa ser mais escura, tá? Então, aqui eu estou colocando a interação, né, de uma outra folha. Aqui eu vou botar essa folha também, eu acho que ela tem ela traz um peso interessante, tá? Acho que a única coisa que eu vou fazer é não deixar ela tão grande. Mais ou menos aqui assim já tá ótimo. Perfeita essa folha aqui do jeito que tá. Vai acabar apagando ali. Acho que até aqui. Então, uma folha bem interessante. Ó, aqui eu acho que já dá pra gente trabalhar uma segunda folha, só que bem mais clarinha, tá? Que é uma folha mais escura, né? Enfim, aqui você já o que vai diminuindo o tamanho das folhas, tá? Aqui eu acho que eu posso trabalhar uma folha menor, entendeu? Vai ficar bacana. Posso até puxar aqui um galinho, tá? Essa aqui eu acabei não falando, mas é um ramo de oliveira que não vai ter oliveira, tá? É um ramo de oliveira que ele vai ser mais somente as folhas mesmo, tá? Beleza. A gente vai aqui pro caulezinho. Vou estender o caule para cá assim. Lembrando que eu gosto sempre de fazer uma escadinha assim. E nessa escadinha, cada quina, às vezes eu gosto de colocar o que? Uma pontinha, ou às vezes eu coloco um ramo, alguma coisa saindo. Porque são assim que funciona, né? Os ramos, né? Os galhos, eles têm essa dinâmica assim.
É uma forma que eu gosto de trabalhar, tá? Enfim, voltando aqui, colocando mais ou menos assim, ó. Vou simplificar aqui, botando só mais esse e esse, né? Aqui eu vou fazer ele bem dobrado mesmo, tá? Acho que aqui, ó, pode colocar só mais um. E aqui você pode, acho que vou colocar um bem fino pra cá. E uma coisa bem clarinha pra cá, tá? Então essa daqui vem um pouco mais escura. Perfeito, ótimo. Eu acho que com isso aqui já definido, eu vou tirar o rascunho da foto de baixo, tá? Beleza, com isso daqui, ó, eu já consigo pensar quais serão as folhas mais escuras, entendeu? Definir aqui, ó, vou começar a definir folhas mais escuras. Essa daqui eu posso começar meio média e finalizando mais escura, tá? Essa daqui é o médio também. Ó, aqui já é mais claro, essa daqui já é mais escura, tá? Essa aqui eu acho que eu vou definir como mais escura também. E a de baixo como mais clara, tá? Aqui mais escura, clara. Essa aqui mais escura, entendeu? E aqui, ó, para dar um contraste da dobra mais claro. Bom, essa daqui eu posso colocar mais escura. Pronto, eu já consegui dar uma intercalada boa, né? Aqui no ramo de oliveira, tá, pessoal? Aqui, ó, nessa outra, vamos ver aqui. Ó. Tentar modificar aqui algumas coisas também. Talvez essa daqui, ó, posso colocar como ela mais clara, tá? Pronto, essa daqui mais escura. Essa aqui mais escura. Essa daqui já mais clara, essa de baixo um pouco mais escura, tá? Esse daqui mais escuro, claro, escuro. Aqui um pouco mais escuro. Deixa eu ver. Aqui um pouco mais escuro. Pronto, e aqui essas duas um pouco mais claras. Perfeito. Ótimo, a gente já tem aqui, ó, 2 ramos de oliveira totalmente diferentes um do outro, tá? Então, lembrando, é já o segundo rascunho. Agora onde a gente vai baixar a opacidade, pronto, e vai fazer o quê? Vai fazer o trabalho de finalização, tá bom? Então, vou começar logo aqui por essa daqui de baixo e eu vou mostrar para vocês o seguinte. Primeira coisa, eu gosto de trabalhar aqui 3 tons, tá? Até botar o pincel um pouco maior. Eu gosto de trabalhar com tom médio que seria o cinza. Eu gosto de trabalhar o tom claro, que seria mais ou menos esse tom aqui. Eu posso até descer um pouquinho mais. Pronto, esse tom aqui. E o preto puro, tá? Esse preto puro aqui, ó. Dessa forma, tá bom? Voltando aqui o médio. Deixa eu voltar aqui pro médio. E o tom mais claro. Aqui assim. Pronto. Esses são os 3 tons que eu gosto de trabalhar, tá? Geralmente, na tatuagem, eu uso 50% de preto, tá? Aqui 100% de preto. E aqui, às vezes 10%, tá? Vai variar de acordo com o tamanho do backtoque, tá? E a quantidade de gotas por essa proporção, tá bom? Então, beleza. Com isso já bem definido, vocês vão entender o porquê isso vem pra cá, tá? Eu gosto de deixar aqui em multiply ou multiplicação, tá bom? Eu vou começar aqui com um tom
mais claro, tá bom? Ou seja, o preto um pouco mais diluído, tá? E eu vou usar esse mesmo pincel que eu estava usando aqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu já vou fazer aqui é o que? A finalização. Exatamente do jeito que eu quero que vá para a tatuagem. Bom, então aqui, ó, tô desenhando só o formato. Outra coisa, eu posso definir se vai ser tudo pontudo, tá? Igual está essas folhas aqui, entendeu? Ou se vai ser variado, né? Pontudo com essa curvada. Eu vou fazer exatamente isso, eu vou variar essa pontuda para as folhas maiores e a curvada para as folhas menores, tá bom? Então, beleza. Aqui, ó, começando, eu vou fazer o caulezinho, tá vendo? Aí aqui, já aponto lá para a ponta da folha. Bom. Quando eu estiver tatuando, é mais ou menos isso que eu faço, tá? Então aqui, já faço aqui o caulezinho, ó. Na outra folha, tá? Ó, isso que eu faço, tá vendo? Beleza. Ótimo. Agora vou fazer aqui, puxar um pouco diferente aqui, para ficar muito igual. Pronto, tá vendo? Aqui, ó, já coloco uma folha mais, ó, vendo? Por aí vai. Essa parte eu vou fazer ela um pouco mais acelerada, tá? Para vocês não ficarem com um vídeo muito entediante, bom? Então vamos lá. Bom, agora eu vou para o tom mais médio. Vou evidenciar somente algumas partes que eu quero evidenciar, tá? Bom, perfeito, com tom médio aplicado, né? Nas linhas agora a gente vai o que? Para as sombras, né? Nessas sombras eu posso voltar para o tom mais claro. Eu aumento um pouco o pincel, né? Onde eu posso já aplicar aqui uma sugestão de sombra que eu quero em cada folha,
né? Por exemplo, as folhas que eu quero mais claras, as folhas que eu quero mais escuras, né? Seguindo mais ou menos aí uma ideia próxima daquilo que a gente está construindo para cliente, né, como resultado final, tá? Lembrando que, né, eu vou seguir até um pouco parecido com a referência, né, que seria algumas folhas bem clarinhas, né? Por exemplo, bem clarinhas assim mesmo, ó, vendo? E outras mais escuras. Essas mais escuras, depois a gente pode escurecer com um tom médio. Por isso que eu estou usando o que? O tom mais escuro, tá bom? Ainda tem aqui, ó. Nunca posso esquecer essa linha que existe do caulezinho, tá? Essa linha aqui, ó, é importantíssima, tá? Ela é o que vai dar equilíbrio à folha, entendeu? Voltando aqui, essa folha aqui vai ficar bem mais clarinha, né? Fixou o contorninho dela. Essa aqui vai ser um pouquinho mais escura. Aqui eu posso começar um pouco mais escuro, ó, e clareando na ponta, tá? Aqui um pouco mais claro, aqui bem clarinho mesmo, ó. Vendo? Aqui. A folha eu posso fazer um pouquinho mais escuro para dar equilíbrio. Tá? Quer dizer, ainda vai vir ali do outro lado, né? Vamos escurecer essas daqui. Essas daqui vão ser mais escuras, tá? Isso tudo na tatuagem vai ser o que? Um rastelado. Bom, não pode esquecer isso daqui, ó. Que é ouro, não pode ser aplicado de qualquer jeito. Muito cuidado. Bom, agora eu só vou fazer a finalização com preto mais escuro, tá? Aonde que eu quero que fique realmente mais escuro, tá? Antes disso eu vou fazer só algumas correções aqui com preto médio, tá? Para quando eu botar o escuro, vou fazer uma transição mais tranquila, mais suave, tá? Pois bem, vamos lá. Usar o preto puro. Diminuir aqui, ó. Tá vendo? Só para vocês verem que é o preto puro. Eu vou aplicar somente aqui, ó, em pontos bem sutis, tá? Ali embaixo eu acho que não precisa. Acho que é um ponto legal que caberia um preto puro.
Perfeito. Agora, o que vai acontecer do outro lado é o mesmo processo, tá? Que vocês viram no vídeo de baixo, né? No ramo de baixo, tá bom? Então, eu não vou repetir, né? Então, vocês vão vendo aí um time-lapse desse daqui, tá? Agora. Bom, pessoal, então é isso. Esse aqui foi o ramo de oliveira que eu construí, né, como proposta para cliente. Depois é só apresentar para ter o feedback dela certinho, tá? Eu gosto de colocar direto na pele assim, para eu realmente sentir o que está sendo transmitido para a pele, tá? Então até aqui mesmo, se precisar fazer alguns ajustes, também faço, tá bom? Acho que já está bom o suficiente. Acho que com isso aqui já dá para apresentar para cliente e receber o feedback. Bom, então pessoal, é isso. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui.